Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora. Estados afetados pela febre amarela têm corrido aos postos de vacinação no fim de semana. O governo de São Paulo quer antecipar a campanha prevista para o mês que vem. Para mais de um terço dos brasileiros, virada do ano foi sem festas, com muitas dívidas e nome inscrito no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito. Ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é indiciado pela Polícia Federal em desdobramento da Operação Lava Jato no estado. Traços de personalidade como otimismo e teimosia podem garantir vida longa e saudável quando aliados à boa alimentação e prática de exercícios. A previsão do PIB, Produto Interno Bruto, mostra que a economia brasileira cresceu em novembro pelo terceiro mês seguido. Com muitas decisões nos pênaltis e algumas zebras, como a eliminação do Atlético Mineiro, rodada da Copinha no fim de semana, define classificados para as oitavas de final. 30% dos brasileiros conseguiram guardar um dinheirinho do 13º para cobrir as despesas de início de ano, como IPVA e matrícula escolar. Mas ainda tem muita gente atolada em dívidas, com dificuldade para manter as contas em dia. Se você é uma delas, repórter Lilian Coelho traz algumas dicas para atravessar 2018 no azul. Depois do nascimento do Hector, hoje com 5 meses, Felipe perdeu o controle do orçamento. E não sobrou dinheiro para as despesas do início do ano, como IPTU e IPVA, por exemplo. Tem que comprar o berço, não tem que comprar roupa, não tem que comprar fralda, tem que comprar não sei mais o que para ir. Aí vai indo, aí vai acumulando, quando vai ver. A situação do Felipe é semelhante à de muitos brasileiros. Uma pesquisa sobre organização de orçamento mostrou que apenas 15% dos entrevistados conseguem arcar com essas despesas típicas de início do ano, contando apenas com o próprio salário. 17% dos entrevistados não fizeram nenhum tipo de planejamento para estes gastos. 21% conseguiram trabalho extra para não começar 2018 no vermelho. E 32% guardaram parte do 13º salário para essas despesas. No início do ano eu já vinha fazendo uma poupança para pagar essas despesas aí à vista, né? Tenta se organizar, mas a gente sabe que não é fácil, né? Sempre aparece alguma coisa aqui, outra ali, uma dívida ou algo que você tem que fazer, aparece um imprevisto e você tem que tirar, às vezes, de onde você não tem, é onde a gente se endivida, né? Para essa economista, as palavras de ordem para uma vida financeira saudável são planejamento e muita disciplina. O parcelamento pode ser sim uma boa opção. É melhor que ele parcele essas dívidas do que ele fique inadimplente tentando pagar à vista. Também é importante que alguns gastos sejam redirecionados. Então ele precisa entender quais gastos podem ser cortados e redirecionados para o pagamento dessas parcelas. A Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho fizeram uma parceria para combater o assédio sexual no ambiente profissional. Por incrível que pareça, ainda tem gente que acha que assédio e constrangimento no local de trabalho são coisas aceitáveis, não é isso, Adriana? Infelizmente viu, Ana? Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E por isso foi lançada essa campanha do Ministério Público do Trabalho, que começou aqui, baseada nessa cartilha, e agora foi para as redes sociais por meio de vídeos que deixam tudo bem claro. A campanha se chama Assédio Sexual no Trabalho, guarde as provas, não se cale, denuncie. Eu vou conversar agora com a Procuradora do Trabalho, Sofia Vilela, que é Vice-Coordenadora Nacional de Promoção de Igualdade do Ministério Público do Trabalho. Doutora, qual que é a diferença entre paquera e assédio, para quem ainda não ficou claro, e quais são as punições, já que assédio sexual é considerado um crime? Boa tarde. O assédio sexual no trabalho é toda conduta de caráter sexual que vai violar a intimidade, a privacidade do trabalhador e da trabalhadora principalmente. Já a paquera, a cantada, faz parte das relações sociais, dentro do meio, inclusive do trabalho, e pode ser permitido desde que esteja dentro de uma respeitabilidade social. O assédio sexual, quando praticado, ele é, inclusive, um crime, pode acontecer, inclusive, uma detenção de 1 a 2 anos em relação ao agressor, e em relação ao empregador e à empresa, pode gerar um inquérito civil, uma investigação, inclusive uma ação civil pública para essa punição, com pagamento de multas de dano moral coletivo. O principal é que a empresa respeite o meio
ambiente de trabalho e torne ele sempre saudável e protegido de qualquer forma de discriminação e violação. Tá certo, obrigada pelas suas informações, doutor. Olha, quem quiser acompanhar a campanha é só entrar nas redes sociais do Ministério Público do Trabalho, os endereços aparecem aqui embaixo e nessas mesmas redes sociais tem o site também no Ministério Público do Trabalho, onde é possível fazer denúncia. Então, se você foi vítima ou se você observou, presenciou algum assédio sexual no trabalho, pode fazer a denúncia anônima, mas como a campanha mesmo diz, é importante reunir provas para conseguir fazer uma investigação mais correta. Ana. Perfeito, Adriana, obrigada pelas informações. Publicar fotos de crianças em redes sociais oferecem riscos nem sempre levados em consideração pelas famílias. Sem saber, pais e mães que postam tudo dos filhos, às vezes podem estar alimentando sites de pedofilia. No Facebook, apenas os familiares e amigos muito próximos podem ver as fotos do pequeno João Pedro, de 9 meses. A Bruna diz que toma todo o cuidado na hora de mostrar o filho na internet. Eu não posto nenhum tipo de foto dele que tenha o perfil. A minha família acaba postando, mas a gente bloqueia somente para amigos, não tem nada público. E a gente costuma conversar muito sobre isso. Levantamento de uma empresa de segurança virtual aponta que no Brasil, 94% dos pais publicam conteúdo sobre os filhos na internet. Por mais que tenham boa intenção na hora de postar uma foto, existem situações que podem até beirar o constrangimento e parar na justiça. Foi o que aconteceu na Itália. Um adolescente processou a própria mãe que postava imagens dele sem autorização. O tribunal determinou que ela deveria excluir todas as fotos sob pena de multa. As pessoas estão perdendo a noção de privacidade, a noção de excesso de exposição, né? Porque elas acabam divulgando tudo o que fazem. Além de evitar constrangimentos no futuro, especialistas alertam que ficar postando fotos do filho na internet com frequência pode colocar em risco a segurança da criança, principalmente quando identifica o local onde mora e a escola que frequenta. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância também alertam para os riscos de pedofilia na internet. A cada dia, em média, 5 crianças são vítimas de violência sexual online. Meninas de até 10 anos representam 80% do material divulgado em sites ilegais. Às vezes os pais nem ficam sabendo, mas aquela fotinho linda, engraçadinha, vai parar num site de pedofilia, mesmo que seja um bebê. Para evitar uma epidemia de febre amarela, governos de São Paulo e do Rio de Janeiro querem antecipar a campanha de vacinação. No fim de semana, com medo de uma possível eventual menor eficácia da vacina fracionada, muitos paulistanos correram para tomar a vacina padrão. As filas em alguns postos atravessaram o fim de semana e se repetiram nesta segunda-feira. Mesmo com a distribuição de senhas, algumas pessoas têm esperado por horas para sair com essa sensação. Já fica mais aliviado, mais tranquilo. Preocupado com o número de casos e de mortes pela doença, até quem foge da agulha teve uma ajudinha para enfrentar o medo. E o pai já tomou? Não tem medo. Eu tenho medo da injeção. Mas já passou, nem não senti dessa vez. Eu achei que a agulha era maior, estava enrolando. Há quanto tempo você estava enrolando para tomar a vacina? Uns 20 dias. Essa família veio se vacinar no caminho para as férias. O ideal teria sido tomar 10 dias antes, né? Isso mesmo, o ideal era isso. Mas a gente não teve como se programar para tomar antes. Mas vamos assim mesmo. Você está levando quanto de repelente para as crianças? Eu estou levando bastante, uns 4 frascos de repelente. Cerca de 20 milhões de pessoas devem ser vacinadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Minas Gerais, com 9 mortes confirmadas, tem a vacina da febre amarela no calendário regular. Rio de Janeiro e Distrito Federal registraram uma morte cada este ano. O estado de São Paulo tem confirmados 40 casos de febre amarela silvestre em humanos. 21 pessoas morreram. 3 parques públicos que foram fechados por medida de segurança já estão abertos: Horto, Cantareira e Tietê. Mas as autoridades recomendam que só quem já se vacinou frequente essas áreas. A meta do governo é vacinar toda a população do estado até o fim do ano. Para isso, o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar mais 1 milhão de doses da vacina para São Paulo. A Secretaria da Saúde também pediu autorização ao Ministério
para antecipar o início da campanha de vacinação com doses fracionadas em 53 cidades da Grande São Paulo e Baixada Santista. Segundo as autoridades, a eficácia da dose plena e da dose fracionada da vacina é a mesma. A única diferença é que quem tomar a dose fracionada deverá receber um reforço daqui a 8 anos. Essa nova estratégia de vacinação segue um protocolo internacional já usado no Congo e em Angola, onde conseguiu controlar o avanço da febre amarela. A princípio, essa campanha com as doses fracionadas está prevista para acontecer entre os dias 3 e 23 de fevereiro. Manter uma dieta saudável e a prática constante de exercício são ótimos aliados para envelhecer bem, mas eles não são os únicos. Um estudo de pesquisadores italianos e americanos demonstrou que traços de personalidade como a teimosia têm forte impacto na longevidade. Aos 62 anos, Dona Shirley se conhece bem. Eu acho que é uma pessoa insistente, mas todo mundo me acha teimosa. De família italiana, ela acredita que a insistência não é defeito, é qualidade. Eu coloco para fora o nervoso que essas coisas me causam. Eu sendo insistente com as coisas, eu consigo colocar para fora esse nervoso. Na terra dos antepassados dela, pesquisadores comprovam que a teimosia pode levar à longevidade. Cientistas italianos da Universidade Sapienza, em Roma, e norte-americanos da Universidade de San Diego, na Califórnia, analisaram a saúde mental de pessoas com idades entre 90 e 101 anos. Em comum, elas apresentavam traços de otimismo e teimosia. Teimosia, ela pode ser um marcador de algumas coisas, como de persistência, de capacidade de lidar melhor com o estresse, de ser menos influenciada pela opinião do ambiente. Então isso junto pode levar a características que façam a pessoa ter menos estresse e talvez envelhecer melhor. O estudo também mostrou que os entrevistados eram pessoas com apego à comunidade, com alguma religião e que mantinham o corpo ativo trabalhando, apesar da idade avançada. Nas ruas, a teimosia está em alta. Quando eu falo uma coisa, eu insisto naquilo, né? Insisto até o final. Pode ajudar a gente a conseguir as coisas que a gente quer, né? Para o neurologista, o segredo da longevidade é teimar em levar uma vida saudável. Tratar bem pressão alta, diabetes, colesterol, não fumar, levar uma vida cognitivamente ativa, então aprender coisas novas, ter interação social, fazer algumas atividades que estimulam o cérebro, como a meditação. A economia brasileira voltou a registrar crescimento em novembro, segundo dados coletados pelo IBGE e divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. O chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, registrou crescimento de quase 0,5% em novembro em comparação com outubro. Foi o terceiro mês seguido de alta do indicador. Entre janeiro e novembro de 2017, o índice aponta para a alta do PIB de 1,06%. Ainda não será neste ano que o contribuinte vai pagar menos imposto de renda. A tão esperada correção da tabela não entrou nos planos de 2018. O ajuste aumentaria o número de isentos e dobraria o valor dos descontos. Os descontos em folha do imposto de renda são recentes na vida de Danúbia. Até o ano passado, quando se formou em psicologia, era isenta. E nesta primeira declaração ao fisco, ainda não faz ideia de que documentos reunir. Gostaria mesmo de não ter tanto trabalho. Eu vou ter que procurar um serviço de contabilidade, ou seja, mais um custo, né? É mais um dinheiro saindo do orçamento para se fazer a questão do imposto de renda. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, Danúbia não precisaria mesmo fazer a declaração se a tabela fosse corrigida anualmente com base no índice de inflação. A psicóloga recebe menos de R$ 3.500, valor que seria da faixa de isenção caso houvesse a correção. Mas hoje, só quem ganha até R$ 1.900 é isento. O valor é o mesmo há 3 anos, já que a última atualização da tabela do imposto de renda foi feita em 2015. E a Receita Federal diz que não há essa previsão para o orçamento de 2018. Em 20 anos, 4 governos diferentes deixaram de fazer a correção.
A defasagem acumulada, de acordo com o Sindifisco, é de quase 90%. E segundo a tributarista Camila Akemi, os impactos são maiores para quem ganha menos. É o valor que, vamos dizer, que garante o mínimo da subsistência dessa população. Então, ela acaba pagando o valor de imposto de renda que ela sequer deveria pagar. A falta de atualização da tabela também atinge as faixas maiores de salário. O valor de dedução para cada dependente deveria ser R$ 2.000 mais alto. E os gastos com educação chegariam a R$ 6.700 contra os R$ 3.500 atuais. O mesmo valor que ela ganhava o ano passado, por exemplo, se isso foi corrigido pela inflação, ela vai pagar mais imposto ao mesmo tempo que ela ganha a mesma coisa. E a velha dúvida do contribuinte sobre o destino dos tributos continua. Eu gostaria de saber o que é feito com todo esse dinheiro que é arrecadado com o imposto de renda. Boa pergunta. Bem, no mundo chega a 20 o número de mortos em decorrência dos deslizamentos de terra no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. As equipes de resgate trabalham para abrir caminho em meio à lama e os destroços causados pelos deslizamentos. Só assim eles conseguem continuar as buscas por sobreviventes. As autoridades já assumem ser pequena a possibilidade de se encontrar alguém com vida, mas 4 pessoas seguem desaparecidas. São 3.000 pessoas trabalhando no condado de Santa Bárbara. O cenário ainda é desolador, com carros soterrados, casas tomadas pela lama e muito entulho pelas ruas. As chuvas fortes começaram na semana passada em Montecito, norte de Los Angeles, região em que a vegetação foi devastada por conta do maior incêndio florestal da história da Califórnia no mês passado. Sem a mata para ajudar a absorver a água, as encostas encharcaram, liberando uma enxurrada de lama que cobriu cerca de 78.000 metros quadrados. As pessoas foram orientadas a sair de casa pelo período de pelo menos uma semana. No esporte, o domingo foi para decidir alguns dos classificados às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júniors. O Atlético Mineiro abriu 2-0, mas viu o Audax empatar e garantir a classificação nos pênaltis. O América Mineiro também foi eliminado nos pênaltis pela Portuguesa. O Avaí passou pelo RB Brasil e o Vasco eliminou o Água Santa. O Goiás tirou o Grêmio e o Flamengo o Coritiba. O Corinthians fez 3-1 na Ferroviária. E o Palmeiras conseguiu a maior goleada da competição, 7-0 no Taubaté. E veja a seguir, reforma trabalhista ainda provoca dúvidas entre empregados e patrões. Insegurança faz empresas segurarem novas vagas de emprego. E ainda, a Polícia Federal indicia o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012. A gente volta já já. Polícia Federal indicia o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por uso de Caixa 2 na campanha eleitoral. Se acalmar. O inquérito contra Fernando Haddad é desdobramento da Operação Lava Jato. A investigação começou depois que o Supremo Tribunal Federal homologou a delação premiada do empresário Ricardo Pessoa, sócio da empreiteira UTC, um dos envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras. Ele disse que foi procurado pelo PT para pagar despesa de campanha de Fernando Haddad à prefeitura, com uma gráfica no valor de R$3 milhões. Além de Haddad, outras 6 pessoas foram indiciadas, inclusive o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. No mundo, pelo menos 27 pessoas morreram e outras 63 ficaram feridas num ataque suicida duplo em Bagdá, no Iraque. Os ataques aconteceram de forma simultânea na Praça Al-Tayaran, no centro da capital iraquiana. De acordo com as autoridades do país, os terroristas usaram 5 explosivos. Forças de segurança fizeram um cordão de isolamento no local. Esse é o segundo atentado em 3 dias em Bagdá. No sábado, 3 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba na região de Al-Qademia, ao norte da cidade. Empresas e trabalhadores ainda estão inseguros sobre a aplicação da reforma trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho ainda vai decidir se a nova lei vale para todos ou apenas para contratos novos. Para a Paloma, que estava à procura de um emprego, 2017 terminou com uma boa notícia. Consegui um emprego fixo
depois dessas mudanças todas que tiveram, foi muito beneficente para mim essa questão. Então, aí logo no finalzinho, comecinho de dezembro, a gente teve boas notícias. Ela foi um dos 4 funcionários contratados pela empresa de Carmine desde que as novas leis trabalhistas entraram em vigor. Dono de um negócio de produtos orgânicos, o empresário planejava também contratar profissionais como intermitentes, novidade oficializada pela reforma trabalhista, mas decidiu esperar. De forma conservadora, a gente colocou o pé no freio, estamos esperando a decisão da Justiça para a gente ter uma certeza absoluta de que caminho, de que rumo tomar, de contratar ou não dessa forma. A preocupação do Carmine é a mesma de muitos outros empresários. É que no mês que vem, o Tribunal Superior do Trabalho vai decidir sobre a validade de alguns itens da reforma trabalhista. A Comissão de Jurisprudência do Tribunal recomendou a revisão de 34 súmulas, que servem de base para os votos dos ministros. Um dos temas mais importantes envolve a aplicação das regras nos contratos antigos. Pelas novas regras, por exemplo, quem entra na justiça contra a empresa e perde a ação tem que pagar os chamados honorários advocatícios da sucumbência. Em 2 casos, trabalhadores foram condenados a pagar R$ 8.500 para uma empresa agropecuária e R$ 67.000 para um banco. O parecer da comissão do tribunal indicou que a regra deve valer apenas para ações movidas após 11 de novembro do ano passado, quando a reforma passou a vigorar, mas a decisão será do plenário, que reúne 26 ministros. Para este advogado ligado a entidades patronais, a insegurança jurídica prejudica as empresas e os trabalhadores. Essa insegurança jurídica custa caro para o Brasil, porque insegurança jurídica significa o quê? Menos dinheiro para eu investir, eu, empresário, onde importa que é produção. Muito se fala sobre os benefícios da alimentação saudável, que inclui frutas, legumes e verduras. E uma nova pesquisa feita com idosos mostra que comer salada ajuda a manter o bom funcionamento do cérebro. Em uma vida inteira dedicada ao cultivo e venda de hortifrutis, Dona Juliana aprendeu a fazer diferentes preparos de salada. Todas as refeições tem que ter uma saladinha de alguma coisa. Além dos básicos, alface, tomate, pepino, você pode incrementar a salada com manga, com figo grelhado. A combinação pode variar. O que não pode faltar são as folhas. As hortaliças, já muito conhecidas como aliadas da boa saúde, agora foram associadas à prevenção do envelhecimento do cérebro. Mais um motivo para encher a sacola e o prato de tons de verde. O hábito de comer salada foi definitivo para evitar o declínio cognitivo de pessoas com mais de 80 anos que participaram de um estudo feito nos Estados Unidos por uma década. Quanto mais folhas no cardápio, maiores foram os efeitos positivos, como o atrasar o envelhecimento cerebral em até 11 anos. O levantamento não levou em conta doenças ligadas à perda de memória, como Alzheimer. O que foi verificado ali é que pessoas que consomem mais esse tipo de alimento têm menos transformações da memória associada ao envelhecimento. Não foi falado ali se isso pode ou não prevenir qualquer das doenças cerebrais que são mais prováveis em pessoas idosas. Seja qual for a idade, não adianta comer salada todos os dias e abusar no prato principal e na sobremesa. A alimentação deve ser balanceada para que traga benefícios à saúde. Não é só o que você come, tem outras coisas. Você precisa ter atividade física regular, você precisa de um estilo de vida, se você quer fazer direito a essa prevenção. O governador de São Paulo diz que o estado começa a receber parte das doses da vacina fracionada contra a febre amarela amanhã e que não há motivo para pânico. Depois de abrir oficialmente mais um evento Couro Moda em São Paulo e destacar o otimismo do setor, Geraldo Alckmin falou sobre os esforços do governo no combate à febre amarela e voltou a afirmar que não há motivos para pânico. O que é importante é não ter pânico. Quer dizer, o trabalho está sendo bem feito e a prioridade são para aquelas áreas, aqueles corredores onde as pessoas estão mais próximas de área de mata. Não há, desde 1942, febre amarela urbana. A febre amarela é silvestre. Então, ela é mais quem está mais próximo de área de mata. Então, é importante seguir a orientação da área da saúde. Mas teremos, sim, mais 1 milhão de doses, além daquelas 7 milhões do período de vacinação intensiva entre 3 e 23 de fevereiro.
E o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Uma ótima tarde, obrigada pela companhia e até amanhã.